Olá pessoal, estou dando prosseguimento à criação do nosso sistema de agenda de contatos, o AGCOM. Nas aulas anteriores nós criamos a nossa inclusão de registros, já testamos, né? Inclusive os vimos no banco de dados, que foi gravado tudo com sucesso. Preparamos também a rotina de alteração, que por enquanto não está funcionando. Por quê? Porque para alterar eu preciso ter um registro, né, armazenado no banco de dados. Isso eu já tenho. Só que quando eu mandar alterar, eu tenho que enviar um ID para fazer essa alteração. E ainda eu não consigo fazer isso. O excluir é a mesma coisa. Também preciso enviar um ID para que a camada DAO consiga excluir do banco de dados. Para que eu selecione um registro, é necessário eu ter uma relação, né, dos registros que estão no banco de dados. Para isso, antes de trabalhar aqui com alterar e com excluir, nós precisamos criar aqui, ó, a nossa tabela. Essa tabela ela vai exibir todos os registros e quando eu quiser alterar ou excluir, basta que eu clique em um desses registros e clique no botão alterar ou excluir. Então, o próximo passo que a gente tem que fazer é criar essa tabela e depois inserir os dados na tabela, ok? Bom, para criar a tabela, aqui dentro do pacote útil, eu também coloquei, né, assim como na aula passada a gente centralizou o formulário, eu criei aqui uma classe tabela, tá? Dentro dessa classe tabela, eu tenho aqui o método criar tabela. Esse método ele tem a função de criar a tabela, criar as colunas da tabela, fazer a centralização não, o alinhamento, vamos dizer assim, né, de cada item da tabela, pode alinhar à esquerda, à direita, centralizado. Então esse método ele é justamente para fazer tudo isso aqui de forma automática. Basta que eu passe para ele algumas informações, ok? Então eu tenho que passar aqui um panel, que no nosso caso é o JPN Consulta, que a gente criou lá no form padrão. Eu tenho que passar um objeto do tipo largura. Isso aqui é um vetor, vamos falar assim, né? Um vetor onde eu passo várias informações. Que largura seria essa? A largura de cada coluna. Então, se eu passar uma largura, ele vai entender que a minha tabela só tem uma coluna. Se eu passar duas larguras, duas colunas e assim por diante. Passo também a posição que os dados dessa coluna vão ficar, né? Se vai ficar à esquerda, centralizado ou à direita. E, por último, eu passo a coluna, ou seja, eu passo qual vai ser o título desta coluna. Ok? Lanço uma exceção aqui de num pointer exception, ou seja, se tiver nulo, ele vai dar um erro, porque não existe tabela sem colunas. Depois, vocês podem dar uma olhada aqui nesse método, não vou destrinchar agora não, porque senão a gente vai perder muito tempo, mas aqui ele cria uma tabela, manda visualizar a tabela na tela, coloca um scroll, né, que é para controlar se tiver mais linhas, aparecer uma barra de rolagem, usa aqui os set bounds para determinar, né, a posição inicial, a largura, a altura, e essas informações vocês vão poder alterar também dependendo do tamanho do formulário de vocês. Manda visualizar o formulário, adiciona, ou seja, são comandos aqui que alguns são novos para vocês, mas a maioria a gente já usou, tá? Mas o interessante aqui é que vocês não precisam preocupar com isso, é só mandar os parâmetros para cá que a classe já vai criar essa tabela, ok? Bom, deixa eu salvar isso aqui. Antes de mais nada, eu vou ter que fazer algumas alterações no nosso formulário padrão. Bom, a primeira delas, já vou vir aqui no código, é o seguinte. Nós temos aqui dois métodos abstratos. Um que é para inicializar os componentes e outro que é para salvar. Muito bem. A tabela ela deve ser construída em todo formulário, né, que herdar de forma padrão. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar aqui uma classe abstrata, da mesma forma que a gente já fez as outras, e vou chamar ela de criar tabela. A partir de agora,
todas as classes, bairro, bairro visão, cidade visão, contato visão e tipo de contato visão vão ter que implementar o método, né, criar tabela. Outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou até comentar aqui, ó. Tem que criar essa tabela. Então, atributos para criação da tabela. Eu vou criar um JTable, que é o componente de tabela, e vou criar aqui tabela. Corrija as importações. Então esse objeto, essa variável já está preparada para receber uma tabela. Só que para criar a tabela, eu tenho que basear no modelo. Então eu tenho um tipo próprio para isso, que é o default table model. Vou chamar de modelo, que é o modelo da nossa tabela, e vou criar um novo default table model. Então essa é a minha tabela e quem vai manipular as informações dessa tabela é o default table model. Eu estou criando tudo aqui porque aí eu não preciso criar em cada formulário depois, aqui já fica automático. E para finalizar aqui no formulário padrão, eu vou fazer a chamada para esse método. Então eu vou fazer o seguinte, para esse não, para o método abstrato aqui, então método criar tabela. Bom, isso pronto, o que eu tenho que fazer? Simplesmente em cada classe dessa aqui, né, inserir a criação das suas respectivas tabelas. Vou salvar. Reparem que vai dar erro em tudo aqui, não é isso? Eu vou no bairro, importar os métodos, implementar os métodos abstratos. Já implementou aqui embaixo. Deixa eu tirar essa linha do meio aqui. Faço a mesma coisa com cidade. Depois, contato visão. Então, a classe abstrata não corre o risco, né, do programador esquecer, né, de implementar o método da tabela. Bom, e aqui por último, o que a gente está trabalhando agora, que é o tipo de contato, né? E é o que nós vamos criar a nossa tabela. Então aqui está, já pus o comentário ali, criar tabela. Bom, o que eu faço agora? Eu tenho que utilizar os métodos, não é isso? Deixa eu fechar tudo aqui. Deixar aberto só que for necessário. Eu vou abrir aqui o tipo de contato e vou deixar também o form padrão, só para a gente consultar aqui no código que a gente fez. Bom, eu fiz aqui uma... Onde? Não, faltou aqui eu fazer a ligação. Vamos colocar aqui, ó, faltou, né? Fazer a ligação do meu form padrão com aqui a classe que vai manipular a tabela. Aqui é a classe tabela. Então vamos lá. Vou colocar um comentário aqui que vai ser o seguinte, ó. Instanciando o objeto para manipular a classe tabela do pacote útil. Então, como a gente já está acostumado a fazer, né? Então, tabela, vou chamar aqui de... tabela eu não posso porque eu já criei aqui em cima. Para não confundir, eu vou colocar útil tabela, que a gente sabe que é a tabela que é lá do pacote útil. E vou instanciar uma nova tabela. Bom, agora sim, corrigir as importações. Agora eu já estou preparado para realmente criar a minha tabela. Então, vem aqui no tipo de contato, eu vou falar o seguinte, ó, que a minha tabela
vai receber, quem que é a tabela? Esse camarada aqui, ó, do tipo table. Então a minha tabela vai receber útil tabela, que é a classe que nós criamos. Essa classe ela tem um método criar tabela e eu preciso passar para ele, né, para esse método, um panel, que no nosso caso a gente já sabe que é o JPN consulta, a largura, a posição e o nome de cada coluna, tá? Então criar tabela. Para não ficar tudo aqui na frente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Enter, eu vou colocar cada coisa em uma linha, fica mais fácil visualizar. Preciso passar o panel, a largura, posição e o nome das colunas. Isso aqui eu vou fechar aqui embaixo e ponto e vírgula, né, ao final. Bom, vamos lá. Ele pegou aqui o nome do meu panel, JPN formulário, só que na verdade eu não quero um JPN formulário. Não quero aqui, eu quero na consulta. A tabela vai ser criada aqui dentro. Então, na verdade, aqui é JPN consulta. Quando eu digitei, ele deu um erro. JPN consulta tem acesso privado. Já fez isso nos outros também. Então, eu tenho que colocar aqui, personalizar código, colocar como público e liberar o acesso. Ok? Então, aqui eu já resolvi essa linha. Agora vamos dar a largura, ok? Largura do quê? O que ele está pedindo? Ele está pedindo um novo objeto. Vamos abrir aqui a classe tabela. Ele pede um objeto largura. Se ele pede um objeto largura, eu faço o seguinte, ó. Falo para ele que eu quero criar um novo object. Isso aqui significa que é um array, né? Um array é um vetor. E eu posso colocar aqui várias informações. Então vou abrir as chaves e vou fechar as chaves. Aqui dentro eu tenho que colocar o que? A largura de cada coluna da minha tabela. Então eu tenho nessa tabela duas colunas, a coluna ID e a coluna descrição. Na coluna ID eu vou colocar 60 largura e na coluna descrição 400. Depois a gente vê se precisa, né, mexer nessas larguras. Isso aqui é alterável. Posição que vai ficar, mesma coisa, vou criar um novo objeto, vai ser um array, abre e fecha chaves. O ID eu quero que ele fique no centro da coluna, aí eu digito centro. A descrição eu quero que fique alinhada à esquerda, então já fiz o alinhamento. Agora os títulos das colunas, mesma coisa, new object. Bom, o título da primeira coluna vai ser ID e da segunda coluna, pode ser descrição, pode ser tipo do contato, é o título que vocês quiserem colocar. Eu vou colocar aqui, seguir o padrão, vou colocar descrição. Ok? Aqui ele criou a tabela, mas lembra que eu falei para vocês que quem realmente pega esse modelo inteiro é o Default Table Model, que nós criamos como modelo. Se a gente olhar aqui de novo no código, Default Table Model, modelo. Então esse modelo vai receber um Default Table Model de quem? Tabela, que é o nosso amigo aqui, tabela, get model, pegando o modelo da tabela. O que que é? É o que eu acabei de criar aqui agora. É este modelo aqui, ok? Vamos executar e dar uma olhada para ver se essa tabela foi criada. Então tá aí.
tabela criada com os dados que nós colocamos. Então, aquele tamanho de 60, nós definimos aqui, tamanho de 400 aqui para descrição. Se ficou pequeno, que foi o caso aqui, eu posso aumentar o tamanho ajustando até o tamanho do formulário. Isso aqui não tem um número fixo, porque vai depender do tamanho do formulário que vocês criaram. Aquela parte de centralizar, alinhar à esquerda, só vai aparecer quando nós inserirmos os dados aqui dentro da tabela. Tá? E os títulos apareceram aqui em cima, ID e descrição. Ok? Podemos verificar aqui que a tabela ficou pequena. E neste caso, não foi problema de definição da criação da nossa tabela aqui dentro do tipo de contato, não. Ele já é lá na classe mesmo. A classe tabela, se vocês olharem aqui, ela tem os set bounds. Ó. Então ele tem 600, eu vou colocar aqui 640. Vamos ver se vai ser o suficiente. 640. Ok, 640 ele já fez o alinhamento. A descrição, vamos aumentar um pouco aqui também, só que aí já não é mais na classe, que já está tudo ok. Vou aumentar aqui em vez de 400, eu vou colocar 550, não sei se vai dar certo, vamos dar uma olhada. Ok? Se quiser chegar até o final, tem que aumentar mais um pouco. Bom, gente, então nessa aula nós criamos, né, a tabela aqui do tipo de contato. Esse código, ele pode ser, você pode copiar esse trecho aqui, trecho de dentro, ó, e jogar nas outras classes, bairro, visão, cidade, visão, contato, visão. A única coisa que vai ser alterada aqui são essas informações aqui dentro. No caso, a gente tem aqui duas colunas apenas. Né? Se eu pegar, por exemplo, o formulário de cidade, vão ter 3 colunas, aí eu dou o tamanho, né, das 3 informações que vão aparecer. Aqui também é proporcional às colunas que eu coloquei em cima ali. Aqui tamanho 60, no centro o título ID. Aqui tamanho 550, alinhado à esquerda e o título descrição. Então, só essas informações aqui, essas 3 linhas, que vão ser alteradas em cada formulário, ok? Então, façam isso com os demais formulários aqui, as demais classes, e nos vemos numa próxima aula. Então, até lá!